Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de EBD. Hoje nós vamos falar sobre e quando acontece o adultério. Nessas últimas 3 semanas desse mês de novembro, nós vamos falar sobre 3 assuntos muito densos. Hoje vamos falar sobre o adultério, no próximo domingo vamos falar sobre o divórcio e no último domingo vamos falar sobre o recasamento. Posso? Recasar, pode? E a gente vai falar sobre isso. Hoje, de forma muito específica, vamos falar sobre e quando acontece o adultério. E esse assunto, pensando sobre adultério, é importante que a gente esteja muito alinhado sobre o que significa a ideia, a palavra adulterar. É a ideia de tirar a pureza, de macular aquilo que é puro e misturar. E a gente vai falar então muito sobre a questão do que pode causar e como o adultério pode acontecer na vida do ser humano e do casal. Para isso, nós vamos ter hoje aqui conosco 2 pastores, o pastor Ivan e o pastor Wilson. Sejam muito bem-vindos a essa aula e vocês se sintam muito à vontade para a gente tratar desses assuntos difíceis, mas que a palavra de Deus nos ilumina, nos Amém, conduz a essa amém, verdade. amém. Jesus. Amém. Vamos falar então sobre adultério. Pensando inicialmente sobre adultério, definindo adultério, adultério é a ideia de você tirar a pureza de algo. Quando falamos sobre adultério, pensamos imediatamente no casamento. E quando a gente fala sobre casamento, quando e como podemos tirar a pureza do casamento, do ato conjugal, a gente remete imediatamente à ideia do sexo. É óbvio que adultério ele é antes do sexo até mesmo, é no pensamento, e a gente vai ver sobre isso. O adultério não é somente quando há uma conjunção carnal, mas a gente vai explicitar um pouco mais aqui com textos sagrados. Mas quando a gente pensa na questão do sexo, é importante lembrar que o sexo é uma grande bênção que Deus propôs ao ser humano. Porém, quando o sexo é tratado ou efetuado antes de ser habilitado para o ato sexual, e a habilitação para o sexo é casamento. Quando o ato sexual é cometido antes da habilitação, antes do casamento em si, isso é chamado na palavra de Deus como fornicação. Obrigado. Como prostituição. O sexo antes do casamento é tratado como prostituição e como fornicação. O sexo, quando tratado fora do casamento, quando exercido, executado fora do casamento, é chamado de adultério. Repito, o sexo é uma grande bênção que Deus criou para o ser humano, mas antes é chamado de prostituição. Fora do casamento é chamado de adultério. Definindo então, em Mateus, no capítulo 5, Jesus diz exatamente assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Interessante pensar sobre isso porque não é o ato, a conjunção carnal. Isso tudo nos faz pensar sobre a graça, né? Que Jesus Cristo nos ensina de que não é por você ter cometido o ato, mas quando você intentou no seu coração. E aqui a gente incorre na ideia da pornografia, que de algum modo é também um tipo de adultério e precisa ser tratado como adultério com a severidade que a palavra de Deus nos ensina quando a pessoa comete um adultério e o que precisa ser feito, o confessar e tantos outros no processo que nós vamos ver aqui. Importante pensar sobre isso, né? O quanto, apesar de ser um tema denso e difícil, é uma forma de demonstração desse Deus todo-poderoso, gracioso, da grande preocupação que ele tem com aqueles que ele uniu para se tornarem um, para serem família. Eu acho que a proposta desses textos não é só simplesmente apontar o quanto o adultério é errado, mas quanto ele atrapalha o projeto que Deus, em seu princípio da história, criou, né? Que é a ideia do casamento. A gente estava conversando, né, pastor Ivan, um pouquinho sobre o quanto existe esse planejamento de Deus para a vida do ser humano, daqueles que decidem se casar, se juntar, né?
E é importante, pastor Fábio, talvez algumas pessoas, a gente trata de adultério como se o adultério fosse o único pecado. É importante dizer que o pecado em si ele traz consequências na vida do homem e na vida daqueles que estão ao redor dele, né? A Bíblia tem nos orientado que o pecado ele traz consequências. O primeiro é que ele condena você. Depois, o pecado, ele de fato, além da condenação, ele habita. Paulo fala isso, né? Não há o mal que quero, isso faço, mas se não sou eu, mas que faço, é o pecado que em mim habita. Então, há uma necessidade de entendimento de que não é só a questão do adultério, é o pecado. Né? Essa impureza é trazida pelo pecado que alguém, seja ele homem ou mulher, traz para o seu casamento. E isso é importante, porque isso traz consequências no casamento. E aí envolve mentira, envolve enganação, envolve todas as outras coisas que a gente, talvez, o nosso irmão aí, menos avisado, acha que ele faz tudo certo, mentindo, traindo, não confessando a verdade, não sendo transparente no seu casamento. E na Como se verdade, Deus só olhasse para o adultério e não para essas não coisas, para né? essas coisas. A gente está tratando de pecado no casamento. Eu acredito muito que ao redor do adultério existe a dureza no coração, existe o abandono, existe a mentira, existe a prostituição e tantas coisas que envolvem e que a ideia de adultério, a ideia de adulterar, a ideia de misturar, de tirar a pureza e tudo isso que nós falamos aqui são frutos do pecado. Pecado esse que acho que provavelmente começa quando o ser humano, e a gente está falando aqui para pessoas que tiveram um encontro com Cristo, né? Oscilaram ou saíram da sua posição de vigilância em cercar o seu coração. É interessante o quanto Jesus nos evangelhos faz questão de deixar claro de uma maneira que a conjunção sexual, o ato sexual, estando casado, mas fora do casamento, é provavelmente os fim de um ciclo de uma cadeia sucessiva de erros, né? Onde provavelmente esses erros começaram pelos olhos e pelo não guardar do coração, né? Então existe esse desejo, esse intento da parte de Cristo ao falar isso, que o coração precisa ser guardado. A gente vai falar sobre isso um pouco mais agora. Quando a gente fala sobre a prevenção, é exatamente do que nós estamos falando, sobre os olhos, sobre guardar o nosso coração. Prevenção, e aí 1 Coríntios 6, de 18 a 20, Paulo diz, fuja, como prevenção, fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Pastor, eu queria falar sobre isso. Mais uma vez, eu quero abordar a questão do pecado. Muitas pessoas, quando a gente prega o Evangelho e fala sobre a cruz de Cristo, talvez ela não tenha dimensão da obra da cruz, porque ela não tem Preço. o preço e da consequência terrível que o pecado traz à vida do homem. Então, tem um versículo que é muito conhecido no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, que diz que o salário do pecado é a morte. Então, se eu perceber que eu estava condenado à morte, que a consequência do meu pecado é uma tragédia, que esse pecado também me escraviza, Jesus fala em João, né, que aquele que vive pecando é escravo do pecado, e que também esse pecado habita em mim, o tamanho da tragédia que você traz não somente para você, pessoalmente, principalmente para você, mas para sua família, para sua casa. Talvez as pessoas precisassem entender primeiro o propósito, mas também da consequência do pecado. Porque a gente muitas vezes ameniza, né? É normal do ser humano amenizar um pouquinho da consequência. Eu só contei uma mentira, como se não valorizasse a obra da cruz e muito menos da consequência terrível que isso traz Verdade. para a vida da família, né? É importante salientar isso.
como prevenção, Paulo então nos ensina de forma muito clara e explícita, dizendo: fuja da imoralidade sexual, fuja da fornicação, fuja da pornografia, fuja, cuidado com o seu olhar, cuidado com o seu coração, cuidado com aquelas conversinhas maliciosas, cuidado com as conversas de palavras torpes, cuidado com as chocarrices, e é isso que também a Bíblia diz assim, chocarrices, que são a ideia dos gracejos imorais. Cuidado, cuidado com a imoralidade sexual, que não é somente a conjunção carnal, mas que começa com uma conversa, com um olhar. É importante te lembrar que a concupiscência do homem está no olhar. A concupiscência da mulher está no ouvido. Às vezes, o adultério que começa no trabalho, na rua, em qualquer outro ambiente, começa exatamente quando o homem está olhando demais e quando a mulher está ouvindo demais. É por isso que a gente vê uns caras feios com as mulheres bonitas, porque elas são pela concupiscência do ouvido. Sem comentários, pastor. Ai, Jesus. Mateus, no capítulo 5, no verso 29 e 30, Jesus também endossa dizendo: se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o seu corpo inteiro ir para o inferno. É óbvio que Jesus Cristo não está dando nenhuma instrução aqui de cortar um membro do seu corpo de forma efetiva. Mas ele mostra a gravidade e ele mostra a intensidade com a qual você precisa lidar com o fato, com o ato, com o que você tem feito, com aquilo que de algum modo lhe leva a pecar, com aquilo que de algum modo é uma fraqueza para você. Então, para muita gente hoje em dia, talvez o Instagram, a internet, Redes sociais uma em rede geral, social, talvez o seu celular, que você carrega a sua Bíblia nele, que você talvez faça o seu devocional, seja o mesmo veículo que de algum modo você usa para fornicação, prostituição, entrega dos seus olhos, desejo libidinoso e tantas coisas que a concupiscência para os olhos ou para o ouvido, de algum modo, vai promover a imoralidade sexual e o pecado. Então, Jesus, nessa hora, ele está dizendo: se isso te faz pecar, arranca, tira fora, dá o celular para sua esposa colocar uma senha que só ela saiba, para que você não use, para que você não mude, para que ela tenha acesso. Coloque o seu Instagram no celular da sua esposa também, para que ela tenha acesso a tudo aquilo que você está visitando. Se cerque de tudo que é necessário. Se é uma senha de uma TV, coloque para que alguém coloque uma senha que você não saiba. Coloque aquele programa de proteção para crianças, né, no seu celular, porque talvez você esteja sendo realmente um menino, sendo levado pelo desejo impetuoso. E isso que o senhor falou, pastor, é importante salientar para todos os irmãos que o pecado não é algo leve. O pecado, Jesus ele trata o pecado como ele deve ser tratado, como algo que leva à morte, como algo que escraviza, como algo que condena, e que a obra da cruz, que foi solução para tudo isso, foi por demais dolorosa e um preço altíssimo do Filho de Deus, e o pecado precisa ser tratado com essa gravidade, Com essa severidade. com essa severidade, não pode ser tratado como um pecadinho, um pecadão, como muitas vezes algumas pessoas acabam tratando. E só para complementar isso, às vezes há essa compensação de não enxergar a gravidade pelo gosto prazeroso momentâneo que se pode desfrutar. Fugaz. E isso é uma das sensações mais enganosas que o ser humano em contato com o pecado pode ter. Porque o peso das consequências de um ato completamente errado são infinitamente maiores do que aquele gosto momentâneo. Não vale a pena. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo de 3 a 5, ele diz que o marido conceda à esposa
a devida benevolência e também, de algum modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um do outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração e depois retornem à vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. É óbvio que esse texto aqui algumas pessoas usam de forma equivocada, dizendo, às vezes, apontando, acusando a esposa ou o marido, dizendo assim: tá vendo? O seu corpo me pertence. E, na verdade, a gente precisa entender esse texto fazendo a gente compreender o seguinte: tá vendo? O meu corpo foi preparado para dar prazer a você. O meu corpo é para você. O seu corpo é para mim. Quando você pensa dessa forma, então você não se torna dono do outro, mas você se coloca como sendo alguém que foi criado para dar prazer ao seu cônjuge. Quando a gente pensa assim, então a gente consegue compreender, através da disposição do ato em si, entre homem e mulher dentro do casamento, a possibilidade de evitar problemas nessa área e que depois pudesse até ser acusado da falta Uhum. disso, Usar como justificativa, né? usando como Às justificativa, que vezes alguns é casais comum fazem. ouvir esse tipo É. de coisa, né? E quando Paulo fala aqui, ele fala sobre alguns aspectos muito claros sobre quais são os motivos de você se abster sexualmente. Primeiro, que ele diz que é por mútuo consentimento, ou seja, precisa haver um acordo entre os dois. Segundo, ele diz que deve ser por um tempo determinado, por um pouco tempo, por um tempo ajustado. Terceiro, ele diz para se dedicarem à oração, para estarem numa atividade, numa comunhão, em algo que de algum modo eles acham que precisa se abster nesse sentido, por mútuo consentimento e por pouco tempo. E é mais interessante ainda, com um tempo programado de retorno. Depois retornem à vida conjugal. Então, esses 4 passos ele diz exatamente para quê? Para que Satanás não ganhe vantagem sobre vocês. Satanás vai ganhar vantagem sobre você e sobre a esposa, sobre o seu cônjuge, quando de algum modo a concupiscência dos olhos ou do ouvido imperar exatamente pela abstinência. Portanto, um casal não deve se abster um do outro, porque o corpo do marido foi preparado para dar prazer à sua esposa. O corpo da esposa foi preparado para dar prazer ao seu marido. E nessa mutualidade, a gente deixa de ouvir nos gabinetes a ideia de é porque ela não tinha ou porque ele não queria ter relação comigo. Pastor, era bom também, o senhor comentando isso me lembra um pouco sobre propósito de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher, criou o casamento como um propósito. O casamento não foi criado pela igreja. É importante dizer isso, porque parece que a igreja está criando algumas regras sobre casamento. De fato, Deus criou o casamento. Né? No capítulo 1 de Gênesis, versículo 27 e 28, Deus criou o homem e a mulher para que ele frutificasse. Mas que essa multiplicação fosse prazerosa, fosse benéfica para os dois, e não algo terrível para os dois. Então, primeiro que há um propósito no casamento. Se o casal entende que ele está casado porque há um propósito de Deus na vida deles, muito mais excelente do que o prazer mútuo. O prazer faz parte do casamento. É bom estar com sua esposa, com seus filhos, com seu marido. Mas antes disso, do prazer pessoal, o casamento não foi feito somente para dar prazer para o homem. O casamento foi feito para um propósito de colaboração com o reino de Deus. Então, é importante a gente clarificar, né? Clarear isso na mente dos nossos irmãos, que acima de qualquer coisa, tudo isso que o irmão comentou, é importante ele entender que há um propósito e que ele faz parte desse propósito. Não é simplesmente uma satisfação pessoal dele e que se a mulher não satisfaz, o propósito se perde. Não, a satisfação faz parte dessa comunhão que Deus criou, muito antes, inclusive, da igreja instituir o casamento como algo dela. Pastor, pensando sobre isso, complementando, eu vejo como a importância do propósito, da missão, para cada vida, de entender que muito além de obter prazer ou prazer mútuo, o casamento ele é criado com o propósito de glorificar a Deus.
Então, nós não fomos trazidos pelo Senhor nosso Deus a este lugar, a este planeta, para este tempo, para buscar de maneira indiscriminada o prazer pessoal como sendo a máxima prioridade da nossa vida. É dádiva de Deus, é concedida de Deus para o momento certo, com a pessoa correta, da maneira correta, mas não deve tomar a primazia dos nossos corações. Porque quando nós vivemos de maneira refém e de buscar de maneira impulsiva o prazer, de maneira deliberada, faz com que de fato ataque essa visão do que foi mencionado aqui. Nós saímos do propósito. E muitos têm caído na cilada, dentro dos casamentos, de colocar o prazer como a máxima prioridade no seu coração. E quando as Verdade. prioridades são invertidas, o pecado chega. Pastor, veja como isso é tão grave e é tão importante a gente abordar isso. Esse assunto é por demais relevante e por isso que é insistindo nessas falas. Tudo que a pessoa faz, ela faz baseado naquilo que ela crê e baseado naquilo que ela entende que é propósito para a vida dela. Se o meu propósito é a minha felicidade, a minha satisfação pessoal, tudo que eu faço, inclusive o adultério, porque no meu casamento eu não tenho a minha satisfação pessoal, então vou procurar fora dele, vou mentir, vou fazer o que for necessário. Eu me divorcio porque aquela pessoa não me satisfaz mais. Das pessoas que eu recebo, quando elas vão dizer, olha, vou me divorciar, quase que 100% me dizem exatamente essa frase. Ela não é mais a mulher para mim. E alguns dessas pessoas dizem assim, Deus me disse, Deus me disse. E aí, na tentativa de dizer assim, olha, eu não posso desobedecer ao Senhor, né? Deus me disse que essa pessoa não serve mais para mim porque ela não tem compatibilidade, ou porque ela não me satisfaz, ou porque ela não me faz me sentir homem, ou porque ela não me respeita. As desculpas e as distrações são muitas. O que me faz continuar no propósito não é a dificuldade do casamento, mas e sim a convicção do propósito pelo qual eu casei. Então, eu preciso voltar muito antes, sem me alongar, de que essas pessoas precisam entender do chamado delas, do chamado como cristãos que elas são, e não somente homem e mulher em um casamento. Vamos lá, consequências do adultério. E aí, em Provérbios, bem claro dizendo: quem comete adultério não tem juízo. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Chega a ser cômico, né? Pois é. Você vai se arruinar, vai arrumar problema. Tem que ser muito, muito doido. Muito. Em Hebreus, diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Impuros são aqueles que são taxados como sendo prostitutos ou que se envolveram com a prostituição ou com a fornicação, que foi o sexo antes do casamento. Os adúlteros são aqueles que adulteraram porque tiveram sexo fora do casamento. E aí, o autor aos Hebreus nos ensina de forma muito clara, dizendo que tanto os adúlteros quanto os impuros, Deus julgará. Essa é a consequência do ato que realmente não glorifica a Deus. O que fazer, então, diante do adultério? Porque a gente falou aqui sobre muitos textos, exemplos, sobre o propósito, sobre muitas questões do adultério. Mas tem gente assistindo a gente que agora deve estar se perguntando, tá bom, eu cometi o adultério. Ou então gente que está assistindo dizendo assim, tá, mas ele adulterou, ou ela adulterou comigo. E agora, o que é que eu faço? Então a gente precisa trazer de forma bem prática, primeiro Jesus dizendo para a mulher que foi pega em adultério, né? E que a gente sempre tem aqueles questionamentos como o primeiro, diz assim, cadê o cara nessa hora, né? Por que só a mulher foi trazida, né? E o cara, onde é que estava? Talvez ele estava ali na multidão também, pronto para poder dar uma pedrada. E deveria ter sido trazido também junto. Mas, naquela sociedade, a mulher foi trazida e aí, levantando-se, Jesus perguntou a ela, mulher, de onde estão eles, os seus acusadores, né? Ninguém condenou você? Ela respondeu, ninguém, Senhor. Então Jesus disse, também eu não a condeno. Vá e não peques mais.
O que é, então, a ideia de quando nos deparamos com adultério, vá e não peques mais? Tá, então vamos pensar num passo a passo sobre esse processo? E aí a gente traz aqui exatamente a ideia de, primeiro, reconhecer o erro. O reconhecimento do erro, de forma muito clara, só acontece quando a pessoa entende que ela errou. E a gente precisa compreender porque às vezes a pessoa é pega no erro, e quando ela é pega no erro, e aí a esposa, o cônjuge, né, o esposo, traz o pecado, viu lá no celular, ou viu um contato, ou viu a pessoa realmente no ato, e a pessoa é pega no adultério, aí a pessoa às vezes fica sem saber se reconhece, se aceita. O primeiro passo para a gente lutar contra o adultério, fazer com que o adultério não se torne algo instaurado no coração, é o reconhecimento. O reconhecimento mesmo, muito claro, de quem adulterou, dizendo assim: eu errei. Eu errei contra o Senhor. Eu errei contra a minha mulher. Eu errei contra a família, contra os meus filhos. Eu errei contra mim mesmo. Eu errei diante do propósito que eu exerci diante de Deus, na aliança que eu fiz com o Senhor. Eu errei. Eu errei. Então, o reconhecimento é o primeiro passo. Depois do reconhecimento, aí sim vem a ideia da pessoa, depois que reconhece, ela se arrepende. Arrependimento sim, remorso não. E é muito claro a gente lembrar aqui de que quando Pedro chega para Jesus e diz: o senhor não vai morrer, eu vou morrer no seu lugar. E aí Jesus diz assim: Pedro, Satanás pediu para se andar com você nessa noite. E aí Pedro entra num alvoroço, e aí Jesus olha para ele assim: ainda essa noite, antes que o galo cante, por 3 vezes você vai me negar. Quando Pedro se encontra naquele momento que viu o galo cantando e que ele havia negado a Cristo, a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 26, ele diz exatamente assim: e Pedro chorou arrependido amargamente. Saiu. Porém, no capítulo 27 de Mateus, relata que Judas, quando se depara com a condição de que Jesus Cristo foi preso pelo que ele fez, a Bíblia diz lá, e Judas sentiu grande remorso e saiu e tirou a própria vida. O remorso tira a vida, o arrependimento traz vida. Quando a pessoa reconhece, ela então tem um ato de arrependimento. O arrependimento é a ideia clara de dizer assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não faria o que eu fiz. O remorso é a ideia de se eu pudesse voltar atrás, eu faria de uma forma diferente. Eu faria de uma forma que não fosse pego. É um sentimento onde, o Wilson falou isso antes aqui, de que é a forma equivocada de lidar com a culpa, com as suas emoções, com o peso, com a responsabilidade, o Wilson falou aqui mais cedo, e a pessoa automaticamente ela tem remorso, mas não é arrependimento. Quando a pessoa, então, primeiro ela reconhece que errou, e não porque foi pega, mas porque ela reconhece. Ela tem a capacidade de se arrepender e não sentir remorso. Logo depois, ela então é convocada a abandonar plenamente o ato do pecado. É mandar um áudio para a pessoa, é bloquear a pessoa da possibilidade do contato com ela, é fazer uma ligação, ou encontrar a pessoa pessoalmente e dizer assim: olha, eu errei, terminou aqui, não vai mais acontecer, não vou mais adulterar, eu errei com meu esposo, eu errei com a minha esposa. E abandonar mesmo, plenamente, todas as brechas, todas as possibilidades de encontrar com essa pessoa ou de até mesmo cometer de novo o ato. Pastor, eu estava pensando aqui, me veio claramente assim uma ideia de ilustração sobre o remorso, que não é arrependimento. Sabe quando tem alguma catástrofe natural e logo as autoridades políticas daquele lugar precisam começar a traçar planos e metas para resolver aquilo? Eles montam um gabinete de crise. E nesse gabinete de crise eles estão traçando todas as implicações, todas as consequências possíveis daquilo que aconteceu, medindo cada aspecto, para onde eles vão, eles têm que cuidar da imagem como relações públicas, do governo ali e tudo mais, né? Quando uma pessoa ela se arrepende de verdade, quando o Espírito Santo de Deus toca nela, ela se arrepende, ela não age dentro de si, da sua mente, como um gabinete de crise. Ela simplesmente entrega ao Senhor. É. Mas o remorso,
Alguém que está com remorso, o tempo todo ele está pensando em cada implicação. Até onde eu posso confessar? Quando eu não Isso. falo tudo, É quando verdade. eu falo parte, quando eu remonto o discurso tentando manipular. É o famoso gabinete de crise da culpa. É. Porque eu não sei lidar direito com a culpa, porque não existe arrependimento, então eu vou tentando gerenciar essa crise. Não, certamente não é isso que Deus espera de nós, Isso em mesmo. meio ao pecado, em meio ao adultério. Deus espera um arrependimento legítimo e não tentar ficar controlando as consequências de um erro que nós já cometemos. É isso mesmo. Primeiro passo é o reconhecimento. O segundo passo é o arrependimento e não remorso. Terceiro passo é abandonar plenamente a possibilidade de pecar novamente e com aquela pessoa principalmente. Logo depois, ela então está pronta e só agora ela está pronta para confessar para o seu cônjuge. Porque agora ela não vai procurar subterfúgios, não vai procurar meias palavras, não vai procurar um caminho para se proteger, ela vai estar completamente desnudada, arrependida e ela vai confessar. Nesse momento, sim, a pessoa tem a oportunidade de encontrar o perdão e restaurar o casamento. Ser completamente restaurada da sua natureza ali naquele Isso. momento, né? Provérbios 28, 13, 14 e 15, que nos ensina. Aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Aquele que teme ao Senhor, aquele que tem temor de Deus no seu coração, ele não vai encobrir. Aquele que tem temor de Deus no seu coração, ele vai confessar e deixar para alcançar misericórdia. Confessar, eu lembro muito claro o próprio Tiago falando: confesse os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. E a maior cura que nós podemos ter quando cometemos um pecado e que nós confessamos é porque o diabo não vai nos acusar. Essa é a maior cura. Abandonar, deixar, como diz em Provérbios, é pensando exatamente no que Paulo nos ensina em Gálatas. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, o homem colherá. Então não adianta você apenas deixar para não se sentir acusado e zombar de Deus, como também não pense que então você vai abandonar, porque todo tempo, se você não confessar, o diabo vai te acusar. Quando nós fazemos as duas coisas, confessamos e deixamos, então nós alcançamos a misericórdia. E a misericórdia é você não receber o que você merece. O ato pelo qual você errou e que é merecido a justiça, você não recebe. É não receber aquilo que você merece. Graça é você receber aquilo que você não merece, o céu. A justiça é aquilo que você merece. A misericórdia é você não receber o que você merece pela justiça que você quebrou. E isso precisa se refletir diretamente no casamento, né? Porque num caso de adultério, caso haja todo esse processo, né, do reconhecimento, do arrependimento, não do remorso, do abandono e da confissão, a restauração é prometida por Deus e Deus o que ele promete, ele cumpre. E se ele cumpre e a graça e a misericórdia de Deus se renova na vida daquele lar, daquela família, não deve haver separação. Exatamente. Porque se houve restauração, porque um dos lados desejaria impor sobre o seu relacionamento um peso de culpa e condenação que Deus já os libertou Verdade. por meio da restauração. E quando isso acontece, acontece exatamente por causa da dureza no coração. E é exatamente isso que Jesus nos ensina. O problema não é que Moisés deu carta. Ele precisou fazer isso por conta da dureza do vosso coração. Não foi o plano inicial de Deus. É por isso que é importante a gente refletir sobre adultério. E se você está aí do outro lado e de algum modo vivenciou ou está vivenciando essa circunstância do adultério, saiba, esses passos vão salvar a sua vida, o seu casamento, a sua família, a sua relação com Deus. Reconheça, para que você tenha a capacidade de se arrepender, para que você possa abandonar, para que então você possa ter coragem de confessar da forma mais pura, verdadeira, intensa, profunda, para que você possa então perdoar e encontrar a restauração. Esse assunto ele é muito importante e é importante que você transmita isso para outras pessoas.
que as Escrituras Sagradas possa penetrar no seu coração. Que agora, aí onde você está, se você está envolvido exatamente num ato como esse, siga esses passos. Confesse. Alcance misericórdia. Deixe. Não zombe de Deus. Logo mais você vai perceber que vai aparecer um QR Code e também um link no chat, onde você está participando agora dessa aula. Você pode clicar e participar conosco da aula interativa, onde você vai poder procurar falar com um dos nossos professores da aula interativa e você vai poder falar mais outros textos e até mesmo discutir sobre esse assunto um pouco mais. Na semana que vem, nós vamos falar sobre quero me separar, posso? Isso é falando sobre divórcio. Queira Deus, na próxima semana estejamos aqui, para que você e eu e a Igreja do Senhor sejamos abençoados pela palavra, pelas Escrituras Sagradas. Deus te abençoe.